Eu vou fazer a correção, tá? Do exercício 1 e do exercício 2, que é agregado com o exercício 1. O 3, o 4 e o 5 vai ficar de tarefinha. Tarefa básica, Professor, tá? depois você vai disponibilizar esses exercícios? Sim, amiga, eu vou disponibilizar, tá? Vou mandar lá como tarefa. Aí isso daqui vai ficar para vocês resolverem. Depois eu vou ver nesse exercício aqui, ó. Resolver esse exercício. Deixar o TPL 2 também para vocês, ó. Entendi. Coisa linda, ó. Lindo. Muito bonito. agradável. Então Uma vamos lá. maravilha. Vamos pegar ele aqui. Transportar ele para lá. Fazendo o transporte dele. E a nossa amiguinha? Tá aí, Ana Laura? Deus ajuda. 7h30 ela mandou. Deus ajuda ela, senhor. Vamos lá. Então, Deve estar com o fone quebrado. ele fala assim, ó, no triângulo retângulo da figura, determinar a medida da hipotenusa BC. Na letra A, precisa encontrar o valor da hipotenusa, certo? Como que eu faço para eu determinar o valor da hipotenusa? Teorema? Isso, eu Olha, tenho... o ângulo 90... é verdade. Eu tenho duas medidas e quero encontrar uma, eu aplico o teorema de Pitágoras, certo? Certo. Qual que é a relação do teorema de Pitágoras? Hipotenusa ao quadrado igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Isso, então, teorema de Pitágoras, Pica. ele fala o seguinte, que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado, tá? Quem que é cateto aqui? Está formando o ângulo de 90 graus. 3. 3 e 4. A nossa hipotenusa nesse caso vai valer x. Tá? Então, fazendo a substituição. Quem que é a hipotenusa? X. Então, eu coloco x e elevo ao quadrado, ok? Quem que é o cateto ao quadrado? 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, ok? Então, isso aqui vai ficar assim, minha gente, ó. X ao quadrado igual 3 ao quadrado dá 9. 4 ao quadrado dá 16. 25. Isso. 9 mais 16, 25. Esse x ao quadrado tem que tirar esse 2 daqui. É uma potência. O inverso da potenciação, quem que é? A raiz. Raiz quadrada. Radiciação, certo? O inverso da potenciação, radiciação. Ou seja, aquele 2 lá, esse 2 aqui, ele sai daqui e vem aqui, tá? Quando eu não coloco nada, certo, automaticamente o índice é 2. Então, é raiz quadrada. O que é uma raiz quadrada? Que número vezes ele mesmo dá o número que está dentro da raiz? 5. 5. Então, nesse caso, o valor de BC é 5. Ficou claro para todo mundo? Sim.
Ok. Aí, pessoal, é o Ok. seguinte, já vou passar o macete aqui para vocês, tá? Isso daqui vocês vão levar pro resto O da resto vida da de vida. vocês, tá? O que que acontece? Quando você tem um triângulo retângulo, isso daqui sempre vai ser padrão, ó. Tá? Quando você tem isso daqui na engenharia usa muito, tá? É o triângulo, a gente fala que é o triângulo 3, 4, 5. Tudo bem? Os catetos, Sim. tá? O cateto 3 e 4, a hipotenusa 5. Então, triângulo 3, 4, 5. O que que acontece aqui, ó? Vamos ver se alguém... Então, isso daqui vai ser padrão, 3, 4, 5. A hipotenusa sempre é maior que os catetos, tá? Ou, Sim. não necessariamente. A hipotenusa ao quadrado, no caso, tá? Hipotenusa ao quadrado vai ser igual à soma dos catetos ao quadrado. Mas nesse caso aqui, tendo como padrão 3, 4, 5, o que que acontece se eu tiver esse triângulo aqui, ó? Vamos ver se alguém sabe falar para mim. Aqui é 6, aqui é 10 e aqui é x. Qual que é o valor de x? Tendo como base o de cima. O de cima sempre vai ser padrão, 3, 4, 5. Tendo como base o de cima, meu valor de x vale quanto? 8, senhor? Hã? 4. Vai ser 8 só. 8? 8. Isso, por que 8? 8. Verdade. É o dobro, tá? Então, tendo eu como base 3, 4, 5, 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 5, 10. Tá? Então, isso Sim. daí, vocês podem chegar a deparar com um triângulo aí e acontecer isso daí, tá? Olha lá. Vamos pegar aqui. Qual que é o valor de x? Cadê? Hum? Não. 25? 25. Por que 25? Porque você multiplicou todos por 5, né? Isso. Ó, 3 vezes 5, 15, tá? Só que, mas tá lá do outro lado, não tem problema, é cateto. Tá? É cateto. Então, vocês sempre tendo como parâmetro o triângulo, retângulo 3, 4, 5, você não vai precisar, dependendo da situação, você não vai precisar nem fazer conta. Tá? Entendeu? Se você não lembrar, aí você aplica o teorema de Pitágoras. Sempre vai dar certo? Não, não é sempre que vai dar certo. Nessa base aí sim. Tá? Tendo como base o triângulo 3, 4, 5, beleza. Tá? Então, nesse primeiro exercício aí, ó, você tá vendo aqui, ó, que ele colocou aqui, ó, 3, 4, e o valor, ele não sabia, né? O valor do segmento BC. Mas nós fizemos ali, ó, concluímos que é 5. Então, vocês podem sempre colocar isso como padrão. Vocês vão chegar, vai ter exercícios que vocês já vão olhar e já vão falar assim, não, essa daqui é pela regra 3, 4, 5, acabou. Ou é 3, 4, 5, mas só que ele é o dobro. É 3, 4, 5, ele é o triplo, tá? Ficou claro? É. Então, Sim. ok. Agora vamos para o B. Beleza. O B, ele pede o quê? Seno de B. Então, o B é esse ângulo aqui, tá? Esse ângulo é o B e esse ângulo é o C, tá? Então, seno de B, quem que é seno? Seno, ele quer o quê? Seno do ângulo B. Qual que é a relação do seno?
Cateto oposto pela hipotenusa. Seno de B vale quantos? Quem que é o cateto oposto? Está na frente. 3. 3. 3. Quem que é a hipotenusa? 5. 5. Sim. Pronto, acabou. C. Ele pede cosseno de B. Quem que é o cosseno de B? Relação do cosseno. Cateto. Adjacente hipotenusa. Praga. Ok. Cosseno de B. Quem que é o cateto adjacente? Em relação a B. 4. 4 está ao lado. Hipotenusa. 5. Ok. Sim. D. Na D ele pede tangente de B. Ô, senhor, você tá bem rápido, né? Muito rápido, amiguinha. Um pouquinho. Então vamos mais devagar. Tangente de B. Qual que é a relação da tangente de B? Coca. Coca, isso aí. Então, tangente do ângulo B. Quem que é o cateto oposto do ângulo B? Olha lá. 3. 3. E o adjacente? 4. 4. Então, 3/4. Ok? Tudo bem? Certo. E. Seno de C. Então, seno do ângulo C. Cateto oposto pela hipotenusa. Seno do ângulo C. Cateto oposto. Agora tá aqui, ó. Tá? Quem que é o oposto de C? 4. 4. Quem que é a hipotenusa? 5. 5. Tudo bem? Uhum. F. Cosseno de C. Cateto adjacente pela hipotenusa. Cosseno de C, cateto adjacente em relação a C. Está ao lado. 3. 3. Hipotenusa. 5. 5. 5. E o G, ele pede tangente de C. Coca. Tangente de C vai ser cateto oposto. 4. 4. por 3. 3. 3. ok? Certo. Uhum. Tudo bem? Sim. Tudo. Aí no B ele fala. Vamos fazer o 2 aqui. Aproveitar lá. Ô, Sor, Ué. quando for fazer essas tarefas, faz no caderno, aí depois tira a foto e anexa no Teams? Pode ser, meu amigo. Tá bom. Então, o exercício 2, ele fala o seguinte. Na letra A, ele fala assim, ó. O ângulo B mais o ângulo C é igual a 90 graus? Sim ou não? O ângulo B mais o ângulo C, isso aqui é igual a 90? Verdadeiro ou falso? Esse ângulo aqui é 90. Hã? Eu sei a medida desse ângulo B e sei a medida desse ângulo C? Sim ou não?
Eu sei o valor do ângulo B e o valor do ângulo C? Peraí, senhor. Não, não sabe. Não sei, tá? Mas o que acontece? Então, eu tenho triângulo, retângulo, certo? Se eu tenho um triângulo retângulo, aqui eu tenho o valor de 90 graus, tá? Qual que é o valor da somatória dos ângulos internos de um triângulo qualquer? É sempre 180. 180. Então, o que acontece? Se aqui eu tenho 90, se eu falar para você, ó, esse ângulo aqui é 30, aqui vale quantos? Entenderam? 150. 150? Ué, não tem que dar 180? Mas eu já tenho 90 aqui, meu Mas tem amigo. Ah, tá, já tem 90, Tá? verdade, Vou verdade. falar que aqui é 30, aqui eu tenho 90 graus. Qual que é o valor desse ângulo? Pera, quantos que tem que ter? A somatória Ao dos todo? ângulos internos de um triângulo qualquer é 50, sempre Célia, 50. 180. Tem 50 nesse ângulo aí. 60. 60. 60, 60, isso. 60 mais 30 dá quantos? 90. 90. 90. 90 é igual a 90? Sim. Então, Sim. aqui eu fiz uma hipótese, tá? Não que seja. Então, eu falei que o meu ângulo B aqui valia 60, tá? De acordo com aquele exemplo. E aqui 30. Então, 60 mais 30. Dá os 90? Dá 90. 90 é igual a 90. Ok? Então, isso daqui, verdadeiro. Verdadeiro. B. O B ele fala o seguinte, ó. A tangente de B é menor que... Não, cosseno de B Peraí. É igual. é igual a seno de C. Cosseno de B, cadê o cosseno de B aqui? Cosseno de B, 4 sobre 5. É igual a seno de C? Seno de C, 4 sobre 5. Ok? Tá aqui na letra E, tá? Então, verdadeiro. Estão acompanhando aí, sim ou não? Sim. Sim. Na C. Seno de B é igual ao cosseno de C? Seno de B é igual ao cosseno de C. Seno de B. Seno de B. Seno de B. Na letra B. 3 3 Sobre quintos. 5. quintos. Cosseno de C. Cosseno de C tá na F. 3 quintos. É 3 igual? quintos. Uhum. Sim. Sim. Verdadeiro. D. D, tangente de B é menor que 1? Tangente de B é menor que 1? Tangente de B. Tangente de B na letra D. 3 quartos. Sim. É menor que 1? Sim. Sal. Sim. Sim. Sim, né? 3 quartos, se você pegar isso e dividir, vai dar 0. Vai dar 0,75, certo? Certo. Equivalência dele. É menor? É, então, verdade. Será que é a letra E que é falso? Vamos ver. Tangente de C é menor que 1? Tangente de C. Tangente de C é menor que 1? Tangente de C é 4 terços. É menor que 1? 4 dividido por 3 vai dar 1, alguma coisa, né? Não. 1,333%. Ok, então deu 1,33. É menor que 1? Não, então isso aqui é falso.
certo? Inversa. Então, no exercício 2, fizemos o exercício 1 e exercício 2. Ele é falso. Tudo bem? Ficou claro para vocês esse exercício? Sim, sim.